Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos apresentar um pouco a respeito do tema Arquitetura e Organização de Computadores, como parte da disciplina de Fundamentos de Sistema de Informação, ministrada pelo professor Marcelo Fantinato. Eu sou Rebeca Wendhausen. E eu sou Ana Sofia Afonso. E nós somos a dupla 8 da turma 94. Nossa apresentação vai ser dividida em 3 partes. Uma visão geral da área, com um breve histórico e apresentação das principais subcategorias da área. A gente vai falar um pouco a respeito do mercado de trabalho. E, por fim, vamos apresentar como esse tema é trabalhado na USP, falando sobre as disciplinas ministradas, a respeito dos cursos relacionados à computação, e citando alguns professores que pesquisam nessa área. Primeiramente, então, uma visão geral a respeito de arquitetura e organização de computadores. Por mais que as duas coisas sejam apresentadas juntas aqui, vale a pena a gente diferenciar a arquitetura da organização. A arquitetura se refere aos atributos de um sistema visíveis a um programador, como, por exemplo, o número de bits usados para representar vários tipos de dados, como uma arquitetura 86 ou 32 bits. Já a organização se refere às unidades operacionais e sua interconexão, que realizam as especificações arquiteturais. Por exemplo, são os detalhes de hardware que são invisíveis ao programador. Para ficar mais claro, é uma questão de arquitetura se o computador deve ter uma instrução de multiplicação, mas é uma questão de organização se essa instrução deve ser implementada como uma unidade de multiplicação ou através de repetidas somas. O termo arquitetura de computadores é usado de diversas maneiras, para se referir ao desenho da CPU, seu conjunto de instruções, usado de uma maneira análoga à arquitetura de microprocessadores, para falar sobre a arquitetura de hardware de maneira mais generalizada, para descrever os requisitos para as várias partes de um computador, memória, placa-mãe, periféricos eletrônicos e CPU. Fica bastante claro, então, que a arquitetura de computadores é uma área intimamente ligada ao hardware, a parte física do computador. Nesse sentido, a arquitetura de computadores se preocupa em balancear a performance, a eficiência, o custo e a confiabilidade de um sistema de computadores. Ela estabelece um modelo da organização e funcionamento de um sistema de processamento. Os componentes são representados através de sistemas hierárquicos. E quais são os componentes básicos de um computador? Todo computador precisa de pelo menos um de cada de 4 componentes: unidade central de processamento, memória principal, dispositivo de entrada e saída de dados e barramentos de comunicação. Assim, a gente pode dizer que a arquitetura de computadores tem 3 principais subcategorias: a ISA, que define o código de máquina do processador, a microarquitetura, que descreve como um processador em particular deverá implementar a ISA, e o design de sistemas, que incluem todos os outros componentes do hardware de um sistema computacional. E agora, eu darei um breve histórico sobre como a arquitetura e organização dos computadores evoluiu ao longo do tempo, começando pela geração 0. Essa geração ficou marcada como a geração do mecanismo, ou seja, os computadores tinham como base a função de máquinas de calcular, e mais tarde as máquinas de tecelagem programadas. Uma dessas máquinas foi a máquina diferencial, desenvolvida por Charles Babbage, que era capaz de executar um único algoritmo de cálculo usando polinômios. Na primeira geração, surgiam os primeiros computadores eletrônicos, e ela ficou marcada como a época da introdução de válvulas eletrônicas e da programação. Na imagem, vemos uma dessas válvulas eletrônicas. Elas realizavam cálculos muito mais rápido do que os relés eletromagnéticos da geração anterior.
Também nessa época, John von Neumann formalizou a lógica do computador e sugeriu que as instruções fossem armazenadas na memória do computador. Ele também desenvolveu uma arquitetura que hoje é conhecida como arquitetura de von Neumann. O Manchester Mark foi um dos primeiros computadores implementados com um programa armazenado como descrito por Neumann, e ele funcionava com 4.050 válvulas eletrônicas. A segunda geração ficou marcada pela revolução do transistor. O transistor é menor, mais barato, consome menos energia e ele é mais veloz que as válvulas. A terceira geração ficou marcada principalmente pela introdução dos circuitos integrados, que possibilitaram a criação de mini-computadores, assim como a evolução de vários de seus componentes e o desenvolvimento de novos softwares. Os circuitos integrados incentivaram a miniaturização de componentes eletrônicos, pois permitiram que dezenas de transistores fossem colocados em um único chip, permitindo que o computador ficasse ainda menor, mais rápido e barato. A quarta geração ficou marcada pela introdução dos microprocessadores, havendo uma evolução significativa do nível de hardware e do software. Nessa geração, surgiram os primeiros computadores pessoais, como o Macintosh, o primeiro computador a ter uma interface com o usuário. A quinta e sexta gerações é onde nos encontramos hoje. Nessa geração, destaca-se a computação em cloud, computação em rede, os celulares móveis e o desenvolvimento da inteligência artificial. O processador multinúcleo é o processador mais recente e ele é capaz de melhorar o desempenho com possibilidade de se executar processos de forma paralela. Agora nós iremos mostrar um vídeo comparando dois processadores. Um é de arquitetura ARM, que geralmente é utilizado para dispositivos móveis, e o outro é x86, geralmente utilizado para computadores pessoais, como desktops, laptops, isso aí. Aproveitem. Que nossos aparelhos favoritos têm processadores, todos sabemos, mas existem tipos diferentes de CPUs por aí. Vamos agora mostrar a diferença entre as arquiteturas ARM e x86. Começa agora mais um Canaltech Responde. E quem sugeriu o tema desse episódio foi o Everton de Mello, de Pilar do Sul, São Paulo. Oi pessoal, gostaria de saber o que significa quando dizem que um processador é ARM ou x86, x64. Qual é melhor? Everton, o que você perguntou são nada menos que as arquiteturas dos processadores. São os modos como são construídas e posicionadas as trilhas elétricas dentro deles, os conectores, os materiais utilizados, a quantidade de energia que passa por ali. Tudo isso é a arquitetura de um processador. E, claro, além da diferença física, há o fato do sistema operacional conversar de forma diferente com os processadores de arquiteturas diferentes. Basicamente assim, e falando de uma forma bem resumida. Quando pensamos num PC comum, estamos falando de processadores x86 ou x64. Quando falamos de um celular ou um smartphone, normalmente trata-se de um ARM. Por muito tempo, um não conversava com o outro, mas agora isso mudou e temos até mesmo apps ARM rodando dentro do ambiente Windows com processadores x86. Já ao contrário, onde um ARM roda instruções x86 é algo muito incomum, pelo menos por enquanto. Por isso dá trabalho fazer coisas que não são feitas para um rodarem em arquiteturas de um jeito forçado. Um detalhe interessante, processadores ARM existem há quase tanto tempo quanto os x86, mas só ganharam força no mercado depois da ascensão dos tablets e smartphones. Isso ocorreu graças à primeira grande diferença entre eles, que é o consumo de energia.
Os processadores de computadores normais, de gabinete, quase sempre foram conhecidos como mais potentes que os notebooks, melhores que os dos celulares. Bom, isso foi verdade por muito tempo, apesar de hoje a diferença ser bem pequena. Não tem muito segredo. Mais potência envolve um processador tratando muitas informações ao mesmo tempo, em alta velocidade. Como tudo isso demanda energia elétrica, o consumo de watts é maior, além da dissipação de calor nesses processadores mais antigos do computador. E esse foi o motivo dos processadores x86 tradicionais não terem vingado até hoje no ramo dos smartphones. Para esses produtos portáteis era necessário uma solução que consumisse menos energia e, de preferência, que não dissipasse volumes de calor excessivos. Pronto, a oportunidade perfeita para o modo ARM de construir processadores apareceu aí, nesse momento do mercado. Com limitações como bateria e nenhum espaço para ventoinhas, processadores mais frios e econômicos viraram obrigatoriedade nos smartphones. Deu certo e provavelmente você está vendo esse vídeo de um aparelho móvel nesse exato momento. Só que o mundo girou e aí chegamos em 2016 e até aqui já vimos muito esforço da Intel e de outras gigantes fabricando processadores x86 tão eficazes, miniaturizados e econômicos quanto os modelos baseados no ARM. Um exemplo disso é o Intel Atom Z3580, que equipa o Asus Zenfone 2. Ele roda na arquitetura x86 e não necessita de coolers, ventiladores, e consegue ser alimentado apenas com bateria. Então, temos isso. A ARM, a arquitetura de CPUs mais adotada pelos dispositivos móveis por sua tendência em consumir menos energia e dissipar menos calor, e x86, a arquitetura de CPUs mais adotada pelos PCs tradicionais e notebooks por sua tendência em entregar mais potência e por terem espaço suficiente para dissipar calor através de sistemas de resfriamento. Mas e o x64? Não falamos dele em nenhum momento, pois é um nome opcional. As fabricantes utilizaram essa nomenclatura para diferenciar os modelos x86 capazes de processar instruções em 64 bits. Então não é errado referir-se como x86-64 aos processadores dessa arquitetura. A diferença entre os dois é a capacidade do x64 de lidar com mais memória. Uma explicação simples é basicamente isso. O legal é que a evolução do mercado está fazendo com que as duas arquiteturas estejam cada vez mais próximas. Temos hoje modelos x86 que conseguem ser tão ou mais econômicos que os ARM. A cada modelo, a Intel, a AMD e outras fabricantes tradicionais investem pesado em otimizar o quanto seus processadores consomem em watts e quantos gigahertz entregam, correndo atrás dos anos que a Qualcomm e a arquitetura ARM, por exemplo, deixaram os PCs normais para trás em eficiência energética. Hoje temos um empate em muitos casos. Não se guie apenas pelo ARM ou x86 na hora de escolher. Busque análises do produto e veja se aquele modelo foi de sucesso ou fracasso, se superaquecia ou não. Fica a dica. E entendeu agora o que significa pensar entre ARM e x86? Conta pra gente aí nos comentários. E se tiver alguma dúvida sobre tecnologia, deixe sua pergunta aí também. E agora, qual é a situação de hoje? Como é o mercado de trabalho nessa área? Este gráfico mostra o número de transistores em alguns modelos de processadores feitos pela Intel ao longo dos anos. Gordon Moore, o cofundador da Intel, foi quem previu a tendência do número de transistores presente no processador duplicar a cada 2 anos. Essa tendência, hoje chamada de Lei de Moore, justificou o rápido aumento no desempenho dos computadores. No entanto, nos últimos anos, a curva do desempenho parou de crescer tanto, pois estamos começando a atingir um limite físico. Não é mais possível diminuir o tamanho dos transistores. Por isso, agora, para atingir um maior desempenho do computador, é preciso trazer mais atenção para o projeto do processador e para a arquitetura e organização do computador. Mesmo com o declínio do crescimento, esta área continua sendo promissora. E aí a gente pegou a avaliação salarial de uma vaga de arquiteto de sistemas. O arquiteto de sistemas é o profissional responsável pela concepção, desenho e desenvolvimento da arquitetura de sistemas computacionais. As responsabilidades dele incluem determinar as necessidades de todas as pessoas envolvidas ou afetadas por qualquer mudança num sistema de informação, fazer uma análise de alto nível nos requisitos do sistema,
baseado nas necessidades dos usuários ou de restrições como custo e cronograma. Garantir que esses requerimentos sejam consistentes, completos, corretos e operacionalmente definidos. Realizar análises da relação custo-benefício para determinar a melhor forma de atender a um requerimento. Organizar os algoritmos e outros processos em módulos discretos, de forma a minimizar a comunicação entre módulos e entre usuários e módulos. Organizar os sistemas em camadas de subsistemas e componentes que podem ser gerenciados por apenas um responsável subordinado ao arquiteto. Garantir que foi desenvolvida a arquitetura mais robusta possível. Criar um procedimento de testes em conjunto com os desenvolvedores e usuários, para garantir que o nível de qualidade inicialmente proposto para o sistema seja alcançado. Gerar esboços, modelos, protótipos e manuais de usuário, com o objetivo de manter os desenvolvedores e usuários constantemente atualizados das decisões tomadas para permitir a construção do sistema. A análise de salário nesse site diz que ele ganha em média R$12 mil por mês. Agora a gente chega à parte da USP. A USP tem 6 cursos diretamente ligados à área de computação. Bacharelado em Sistemas da Informação no campus da EASH, o nosso curso. Bacharelado em Ciências da Computação, o BCC, no IME. Tem também o BCC em São Carlos, no ICMC, Instituto de Ciências, Matemáticas e de Computação, e em Ribeirão Preto, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Temos o curso de Engenharia da Computação na Poli e bacharelado em Ciência de Dados, também no ICMC em São Carlos. Tirando o bacharelado em Ciência de Dados, todos os outros cursos têm pelo menos uma matéria obrigatória de organização e arquitetura de computadores. Quando a gente fala mais das nossas disciplinas de AOC, elas estão no 3º e 4º semestres ideais. OAC1 tem Matemática Discreta 1, matéria do 2º semestre ideal, como requisito fraco. Requisito fraco é aquele em que você não precisa ter passado na matéria, não precisa ter tirado 5, você precisa ter cursado e ter ficado com a nota entre 3 e 4,9 pontos. E seu objetivo é apresentar os conceitos básicos em projeto, organização e arquitetura de computadores, focalizando os aspectos de interface, software e hardware. OAC2 tem OAC1 como requisito fraco, e tem como objetivo introduzir os conceitos de arquitetura de von Neumann e os aprimoramentos que essa arquitetura vem apresentando. As bibliografias recomendadas nessas disciplinas são Arquitetura e Organização de Computadores, de W. Stellings, Organização Estruturada de Computadores, de A. S. Tannenbaum, Organização e Projeto de Computadores, Interface Hardware-Software, de D. A. Patterson e J. L. Hennessy, Arquitetura de Computadores, uma abordagem quantitativa, de J. L. Hennessy e D. A. Patterson. Fazendo uma pesquisa na plataforma Lattes, a gente consegue encontrar alguns professores pesquisadores que trabalham ou já trabalharam consideravelmente com arquitetura de computadores. Aqui a gente tem os exemplos dos docentes do ICMC e do IME. Temos 4 cada um. A gente não está dizendo que esses são os únicos professores que trabalham com essas áreas. Eles são os que a gente conseguiu encontrar nessa nossa busca pela plataforma. A gente tem Eduardo Marques, Jorge Luiz e Silva, Vanderlei Bonato, Sarita Mazini Bruchini, Wang Xiangshao, Alfred Goldman Vel Leibman e Xiang Gonson. Em outras unidades, a gente tem aqui também 4 da Poli, 1 da Física de São Carlos, 1 da Engenharia de São Carlos, 1 da ECA e 1 da EASH, professor Alexandre Ferreira Ramos. Porém, vale ressaltar que, apesar do professor Alexandre dizer no site da EASH e no seu resumo do Lattes que ele trabalha com arquitetura de supercomputadores, não tem nenhum trabalho listado no Lattes dele com esse tema. Então, ou ele não trabalha mais com isso, ou ele não concluiu, não iniciou nenhuma pesquisa a respeito disso, ou não colocou lá por algum motivo. A gente tem também os professores Marco Luiz Mucheroni, Maximilian Lupp, Jean-Franz Willem Sletz, Mário Donato Marino,
Leopoldo Hideki Yoshioka, Líria Matsumoto Sato e Wilson Vicente Ruggiero. Além disso, para quem tem interesse nessa área, a gente encontrou alguns outros recursos que podem ajudar a se aproximar dessas pesquisas. Primeiramente, subordinada à Sociedade Brasileira de Computação, a gente tem a Comissão Especial de Arquitetura de Computadores e Processamento de Alto Desempenho, CACPAD. E a gente coloca aqui um screenshot da tela principal deles, da página inicial. A gente tem a lista dos eventos que são promovidos por essa comissão. Então, eles têm 6 de caráter anual e 1 de caráter bianual. O último evento divulgado foi em 2020. Então, provavelmente esse ano vamos ter outra data no futuro. Temos o simpósio em arquitetura de computador e computação de alta performance, simpósio em sistemas computacionais de alto desempenho, concurso de teses e dissertações, workshop de iniciação científica, workshop sobre educação e arquitetura de computadores, e também temos a Escola Regional de Alto Desempenho em caráter anual. E em caráter bianual, temos o Fórum de Tecnologias e Aplicações de Sistemas de Alto Desempenho. Vale constar agora que essa comissão ela é presidida pelo professor Goldman, do IME. A gente tem também o programa Caninos Loucos, que é apoiado pela Escola Politécnica, que desenvolve Single Board Computers, SBC, abertas para a internet das coisas. Tem como objetivo formar uma comunidade de desenvolvedores para o uso de internet das coisas no meio industrial e disseminar a aprendizagem eletrônica no Brasil. A gente também tem, ligado à Poli, o LARC, Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores, que conta com vários professores participantes. E é isso, muito obrigada, e não esqueçam dos nossos 10.